E a Virgínia finalmente lançou o seu whey. E hoje nós vamos analisar e ver se ele é realmente bom. Para você que vive em outro planeta e não sabe quem é Virgínia, ela é uma das principais influenciadoras do Brasil, com mais de 50 milhões de seguidores só no Instagram. E ela tem uma marca que vende suplementos, que é o Whey Pink. E recentemente ela gerou um barulho na internet quando anunciou que ia lançar o seu whey com 31 gramas de proteínas na porção, o que é muito mais do que o encontrado no mercado. Acontece que ela apareceu com esse scoop enorme, o que gerou dúvidas sobre a concentração desse whey, já que ela poderia colocar uma dose enorme para dizer que tinha 31 gramas de proteínas na porção, porém ser uma concentração proteica mesmo assim baixa. Mas vamos descobrir isso tudo hoje, porque ela finalmente lançou o seu whey. Já estou aqui no site da Whey Pink e logo de cara já aparece aqui o anúncio do whey. 3 Premium Whey Protein. Whey concentrado, hidrolisado e isolado. Isso quer dizer que é um whey 3W, já que tem os 3 tipos de whey: o concentrado, o hidrolisado e o isolado. A diferença entre eles está no modo de produção. Se na hora da filtragem do soro do leite, que é de onde vem o whey, utilizarem membranas que filtram até 89% das proteínas, ele é um whey concentrado. Isso quer dizer que ele vai ter mais de 10% dos outros componentes do soro do leite, como lactose, por exemplo. Agora, se utilizarem membranas que filtram mais que 90% das proteínas, esse é um whey protein isolado. Então, ele vai ter baixíssimo teor de lactose, por exemplo. Então, se você tiver uma intolerância severa à lactose, é mais interessante você utilizar o whey protein isolado. Já para a produção do whey protein hidrolisado, são quebradas as cadeias de proteína, deixando elas em pedaços menores, o que vai facilitar muito a digestão. Então, se você tem problemas de absorção de proteína por alguma doença, é mais interessante você utilizar o whey protein hidrolisado. Agora, o preço vai aumentar muito, tanto do whey concentrado para o isolado, como do isolado para o hidrolisado. O whey protein da Virgínia vai ser uma mistura dos 3 tipos de whey. Aqui nós vemos que tem 3 sabores: baunilha, cheesecake de limão e doce de leite. E aqui está 31 gramas de proteínas por dose. O que vai ser relevante nesse caso é qual o tamanho da dose. Vamos abrir aqui. E aqui 2 tipos já estão esgotados, que é o whey protein de baunilha e o de doce de leite. Os dois por R$ 199,90. R$200. O que tem é o de cheesecake de limão por R$ 169. Então eu acredito que esse 169 é o preço de lançamento. O preço original dele é R$ 199,90, ou seja, R$200. Bora aqui ver mais informações sobre isso. Observamos aqui que, observando o rótulo, é uma embalagem convencional de whey. Não contém glúten, contém aromatizante sintético idêntico ao natural e colorido artificialmente. Uma coisa interessante é que ele é um whey de 1 kg. Geralmente as marcas, a maioria delas, utilizam um whey de 900 gramas. Aqui está os 3 tipos de whey: concentrado, isolado e hidrolisado. A proteína por dose. Aqui só tem a foto da parte da frente do pote. Então vamos aqui ver a descrição. O 3 Premium Whey Protein WP é um suplemento ideal para quem deseja maximizar o crescimento muscular e recuperação após os exercícios. O nosso 3 Premium Whey Protein é formulado com os 3 melhores tipos de whey, como eu já falei: concentrado, isolado e hidrolisado, o que o torna ainda mais completo. Como eu falei, cada tipo de whey desses tem um público específico, tá? Então, mas para quem o whey protein ele é indicado? Ele é indicado para você que tem dificuldades de bater sua meta diária de proteínas, ou se você tem uma vida muito corrida e não pode parar em determinada hora do dia para fazer uma refeição. Agora, se você consegue bater sua meta diária de proteínas com comida, vai ser até melhor e mais barato para você, tá? Você não precisa usar o whey protein nesse caso. O whey protein realmente está caro porque a maioria das matérias-primas utilizadas por todas as marcas brasileiras é importada.
e o dólar está alto, então isso vai encarecer. Se você quer um suplemento de proteína mais barato, eu recomendo você buscar por fontes vegetais, como a proteína isolada de soja ou a de arroz. Eles vão ser bem mais baratos, alguns chegam a ser até metade do preço e vão entregar a mesma coisa, proteína. Então vamos ver os ingredientes. O primeiro é a proteína concentrada do soro do leite, o que faz sentido vir primeiro, já que ele é mais barato, então a proteína que vai ter mais é a concentrada. Depois a isolada e a hidrolisada. Depois vem aromatizantes, espessantes, corantes e edulcorantes. Isso vai ter em todo o whey. Então, a lista de ingredientes está ok. Mas o que interessa para nós é a tabela nutricional. Bora ver o tamanho da dose e a concentração proteica desse whey. Então, a dose é 40 gramas. Aquele dosador enorme, aquele scoop enorme, tem 40 gramas. Nos 40 gramas vão ter os 31 gramas de proteína, o que dá uma concentração proteica ali de 77%, o que é excelente. Se ele fosse uma dose de 30 gramas, ele teria de 22 a 23 gramas de proteína, o que é que encontramos no mercado. Os suplementos que são 100% whey, ou seja, ele só tem o whey na sua composição, vão variar ali de 68%, 69% até 80% de teor proteico. Então, esse whey da Whey Pink é excelente. Mas por que aquele dosador daquele tamanho enorme assustou tanto as pessoas? Acontece que esses dosadores grandes, eles são muito mais utilizados fora do Brasil. Aqui no Brasil, as marcas, em sua maioria, optaram por utilizar dosadores de 15 gramas ou até de 10 gramas, o que facilita o fracionamento, porque às vezes você não quer tomar 40 gramas de whey. Mas a Whey Pink optou por colocar um dosador de 40 gramas e está super certo. Agora vamos falar do preço. Para isso eu vou considerar esse preço aqui de 169 e ele está cerca de R$50 mais caro do que o praticado no mercado. Os wheys nacionais hoje em dia de 1 quilo, considerando 1 quilo, vão variar ali de 117 até R$130. Isso sem contar cupons de desconto, tá? Porque aqui eu também não estou considerando o cupom de desconto. Mas esse preço elevado é um posicionamento de mercado que a Whey Pink tem e não tem nada de errado nisso. Cada marca é livre para colocar o preço que acha justo nos seus produtos. Até porque eu acredito que a Whey Pink não conseguiria competir com o preço das grandes marcas de suplementos nacionais, porque ela ainda é uma marca que tem a produção pequena. Eu acredito que eles não tenham nem fábrica própria de whey, eles terceirizam essa produção, então eles têm que pagar muito mais caro em matéria-prima e nessa produção realmente de whey. Então eles não conseguiriam bater o preço dessas grandes marcas, que vendem muito mais, pagam bem mais barato em matérias-primas, até porque importam maior quantidade. Então eu não vejo nenhum problema eles cobrarem 169, até porque compra quem quer. O grande problema que eu vejo em toda essa saga do whey da Virginia é a maneira que ela arrumou de divulgar, que foi dizendo que estava fazendo uma dieta do ovo. Não sei se ela realmente estava fazendo uma dieta que consistia em apenas comer ovo, que influenciou muitas pessoas a seguirem essa dieta, para depois vender a facilidade do whey, já que não precisaria comer tantos ovos. Mas essa é a maneira que ela arrumou para divulgar, não tem nenhum crime nisso. Eu não concordo, é a minha opinião, mas minha opinião não vale de muita coisa. Mas se você gostou do vídeo, considere deixar o like e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até uma próxima.